Existe um versículo que a maioria de nós adventistas do sétimo dia conhecemos muito bem. Lá, quando nós recebemos nosso estudo bíblico, ou se você já deu estudo bíblico para alguém, com certeza você usou o texto de Isaías, capítulo 28, verso 10. Lembra do texto? Porque é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Nos nossos estudos bíblicos populares, nós costumamos ensinar que este é o método divino para se estudar a Bíblia. Ensinamos que a verdade é um quebra-cabeça espalhado, que você pega uma frase em Daniel, cola com uma frase em Mateus, outra frase do Apocalipse, um pouco aqui, um pouco ali, e assim nós construímos doutrinas inteiras baseadas na certeza de que Deus quer que a gente estude desse jeito. Mas e se eu te dissesse que ao fazer isso, nós estamos contradizendo a nossa própria teologia? Pega a sua Bíblia agora e dá uma lida em Isaías 28 por inteiro. Dá uma lida no contexto. Isaías não está elogiando o método de estudo dos fiéis. Na verdade, o profeta está condenando sacerdotes e profetas bêbados, e no verso 7 diz que eles erram por causa do vinho. Quando Deus diz mandamento sobre mandamento, um pouco aqui, um pouco ali, ele está sendo, na verdade, bastante irônico. Para aqueles sacerdotes que rejeitaram a mensagem clara e simples, a palavra de Deus se tornaria fragmentada, picotada, ininteligível. Há um problema quando esse texto se torna um guia para a interpretação bíblica. O texto não está abordando estudos bíblicos, e nem é um programa de interpretação textual. O texto que nós usamos popularmente para validar essa verdade, no original é um texto de juízo sobre quem perdeu a capacidade de entender a verdade. Isso nos leva a um problema muito sério. A Igreja Adventista do Sétimo Dia oficialmente rejeita o método de catar versículos isolados da Bíblia. A nossa teologia oficial defende um método mais histórico-gramatical, que respeita o contexto, a história e a intenção de cada autor. Na prática, é verdade, nos bancos das igrejas, nos manuais de costumes, nos estudos bíblicos simplificados, nós ainda estamos presos ao velho vício de usar a Bíblia como um livro de frases mágicas. Hoje, nesse vídeo, nós vamos alinhar a nossa prática com a nossa teologia. Nós vamos descobrir que citar versículos não é a mesma coisa do que ser bíblico. Se Isaías não estava elogiando esse método de um pouco aqui, um pouco ali, então que método é esse que nós acabamos adotando sem perceber? Acabamos adotando pelas práticas comuns do dia a dia na igreja local. Na teologia acadêmica adventista, aquela que é ensinada nos seminários, existe um nome técnico para isso. O nome técnico é dicta probantia. É uma expressão latina que significa declarações probatórias. É um método texto-prova. O que é isso na prática? É quando nós tratamos a Bíblia não como uma história de redenção, mas como um livro de códigos. Nós agimos como se Deus tivesse espalhado frases mágicas, soltas, desconectadas, e a nossa função fosse apenas caçar essas frases para montar um argumento. Nesse método, o teólogo, o pregador, o estudioso da Bíblia já tem uma ideia pronta na cabeça. E digamos que eu queira provar que X é pecado. Eu não vou ao texto bíblico para perguntar o que o autor queria dizer. Eu não vou ao texto bíblico para entender como a primeira audiência que leu o texto pela primeira vez entendeu. Eu vou ao texto bíblico como quem vai a um supermercado, procurando apenas os ingredientes que servem para minha receita. Eu ignoro o parágrafo, eu ignoro o capítulo, eu ignoro se aquilo foi escrito para um rei de Israel ou para uma igreja na Ásia. Eu apenas recorto a frase que me interessa e descarto o resto. Isso gera um problema que o Dr. George Reed, ex-diretor do Instituto de Pesquisa Bíblica da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, alertou por anos.
ele dizia que muitos adventistas leem a Bíblia de forma plana. E o que é uma leitura plana da Bíblia? É achar que um provérbio de Salomão, uma lei de Levítico, uma parábola de Jesus, uma visão do livro do Apocalipse funcionam exatamente do mesmo jeito. É ignorar que a Bíblia foi dada numa linguagem humana, dentro da história. E quando nós fazemos isso, nós cometemos o que a hermenêutica chama de exegese. Você sabe a diferença? Exegese é o correto, é quando você extrai do texto a verdade que está lá. Você tenta entender a verdade conforme ela foi escrita para ser entendida. A exegese é quando nós injetamos no texto a verdade que está na nossa cabeça. E eu vou te dar um exemplo prático disso. É como, por exemplo, os nossos estudos bíblicos tradicionais, aqueles de perguntas e respostas, sabe? A pergunta é, qual é o dia do Senhor? E a resposta, um versículo isolado do Êxodo. A outra pergunta é, o que acontece na morte? E a resposta é outro versículo isolado no livro do Eclesiastes. Esse formato catequético nos treinou, desde crianças, a ver a Bíblia como um dicionário de perguntas e respostas rápidas. Nós aprendemos a doutrina correta, mas aprendemos pelo caminho não tão correto assim. Você até pode perguntar, mas a doutrina não é verdadeira? E a resposta imediata é sim, é claro que é. O sábado é verdadeiro, a volta de Jesus é verdadeira, mas quando você sustenta uma verdade bíblica usando textos fora de contexto, você cria uma casa que é construída na areia. Qualquer pessoa que ler o contexto depois vai perceber a fragilidade do seu argumento. E é por isso que muitos jovens universitários costumam sair da igreja. Não porque a doutrina adventista seja falsa, pelo contrário, eu creio de verdade que nossas doutrinas são a verdade bíblica revelada. O problema está na argumentação que nós apresentamos a essa juventude, que é uma argumentação baseada em texto-prova, não numa sustentação argumentativa coerente com o contexto, com o capítulo, que é sustentada de uma leitura mais séria das Escrituras e do capítulo e da Bíblia em sua totalidade. E aqui está o ponto mais importante desse vídeo. O que eu estou falando aqui não é liberalismo. Eu detesto a ideia de lermos a Bíblia pela ótica do liberalismo teológico. O que eu estou falando aqui é a posição oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em 1986, a liderança mundial da nossa igreja se reuniu aqui no Rio de Janeiro e votou um documento histórico chamado Métodos de Estudo da Bíblia. Nesse documento, a Igreja Adventista declara oficialmente que nós rejeitamos métodos que ignoram o contexto literário e histórico da Bíblia. E, portanto, nós adotamos o método histórico gramatical. O que isso significa? Significa que a Igreja Adventista acredita que para entender o que Deus diz hoje, nós primeiro precisamos entender o que o texto significou lá atrás. E então, para os seus leitores originais, esse significado pode ser transportado para hoje, é claro, caso nós mantenhamos a leitura correta e contextualizada desse texto. A revelação de Deus não anula a história humana, ela acontece dentro da história. Portanto, meus irmãos, quando alguém disser para você que estudar grego, hebraico ou contexto histórico é irrelevante, essa pessoa está indo contra o conselho da própria igreja. O adventismo essencial, da raiz, o adventismo dos nossos melhores teólogos, o adventismo dos nossos pioneiros sempre prezou pela profundidade. O superficialismo do texto prova não é a nossa herança, é um vício que nós precisamos abandonar. Mas a pergunta que fica é se a Igreja Adventista hoje defende oficialmente o método histórico-gramatical, por que na prática nós ainda agimos como caçadores de versículos? E para entender isso,
nós precisamos olhar para o nosso passado com muito carinho, mas também com muita honestidade. Nós precisamos voltar lá para o início do movimento adventista, com o nosso primeiro pioneiro, Guilherme Miller. Miller não era um teólogo formado no seminário. Miller não era isso. Ele era um homem extremamente inteligente, sincero, honesto, mas ele era um fazendeiro, com uma mente lógica, queria entender a Bíblia, um homem fiel, um homem sincero. Contudo, a ferramenta mais moderna que Miller tinha na época, no século XIX, era uma concordância bíblica de Cruden. O que é uma concordância? É um índice. Ela lista cada palavra que aparece na Bíblia. Se você procurar a palavra fogo, ela te dá uma lista de todos os versos onde a palavra fogo aparece. Miller, com a sua sinceridade, criou um conjunto de regras para estudar a Bíblia. A regra mais famosa de Miller era a regra número 4, que dizia o seguinte: para compreender uma doutrina, reúna todas as escrituras sobre esse assunto. Esse parece ser um conselho muito piedoso. A Bíblia explicando a própria Bíblia. Acontece que essa regra criou o que nós poderíamos chamar de um biblicismo ingênuo. Por quê? Porque ela ensinou aos primeiros adventistas a conectar versículos apenas pela palavra e não pelo seu sentido mais pleno, pelo seu contexto, pelo seu significado de fato. Então, perceba, imagine que você está estudando sobre fermento. Você pega uma concordância e encontra um texto onde Jesus diz que o reino de Deus é semelhante ao fermento, algo bom, algo que cresce. Então, você liga esse texto com outro texto, onde Paulo diz que um pouco de fermento leveda toda a massa, que aí, no caso, é algo ruim, significa o pecado. Se você seguir a regra de Miller cegamente, você cria uma confusão teológica, porque você ignorou que autores diferentes usam a mesma palavra, mas só que com sentidos diferentes. Esse método foi útil para aquele tempo. Foi assim que nossa denominação, nossa igreja, descobriu o sábado, foi assim que nós descobrimos o santuário. Deus usou a simplicidade, a sinceridade dos nossos pioneiros, mas o amadurecimento deve nos ajudar a ter uma visão mais completa sobre esse assunto. Perceba, o problema é que esse método criou um vício. E esse vício eu queria falar rapidamente. É o tal do sermão temático. Você já percebeu? Nossa igreja se tornou uma igreja de programas, muitos programas. E aí então o programa X, ele ganha um dos sábados do mês para desenvolver o seu programa. E o sermão, que deveria ser uma mensagem que abarcasse toda a igreja, precisa girar em torno do tema X. Então nós vamos à Bíblia e buscamos todos os versos bíblicos que falam sobre X, embora nós não tratemos o contexto desses versos e, por vezes, esses versos são tirados do seu contexto. E então fazemos o sermão temático para o dia do Ministério X. No sábado seguinte, nós fazemos o sermão voltado para o Ministério Y. Então nós vamos à Bíblia, buscamos todos os versos que falam Y, independente do contexto, juntamos eles e temos um outro sermão temático para o Ministério Y. Você percebe o perigo? Nós vamos perdendo a nossa capacidade de ler o texto corrido da forma como ele foi feito para ser lido. Nós perdemos a capacidade de analisar contexto, de analisar com profundidade um texto bíblico, porque sempre o sermão temático acaba sendo uma grande coxa de retalhos. Por décadas, nós sempre pregamos pulando de ponto em ponto da Bíblia. A gente lê um verso em Gênesis, depois pula para Apocalipse, depois volta para os Salmos, como se a Bíblia fosse um colar de pérolas soltas que a gente organiza como quer, e isso até pode ter funcionado no século XIX. Mas hoje, quando nós lemos a Bíblia, com as ferramentas que a própria igreja recomenda, nós percebemos que esse método é extremamente perigoso.
E o porquê que esse método é perigoso? Porque permite que você prove qualquer coisa. Se eu quiser provar que um cristão não deve comer manga, eu consigo. Se eu recortar e colar um monte de versículos, usando apenas as palavras e não levando em consideração o sentido original, o contexto, eu consigo provar qualquer coisa. Mas o caso é que a nossa teologia amadureceu, nós não somos mais um movimento nascente de 1844, nós somos uma igreja mundial que entende, que respeita a Bíblia e que entende que respeitar a Bíblia é respeitar o contexto dela. Nós precisamos avançar da leitura plana da Bíblia para uma leitura mais aprofundada da Bíblia. Honrar os nossos pioneiros não significa repetir as limitações deles para sempre. Significa pegar a tocha da verdade que eles acenderam e levar essa tocha adiante com mais luz e mais precisão. E a ferramenta para fazer isso hoje, amigos, não é mais uma concordância de palavras. Como é que um adventista maduro deve ler a Bíblia hoje? A resposta está em dois métodos, em dois pontos que não são métodos liberais nem filosofias externas. A metodologia correta está no coração da própria reforma protestante e na posição oficial da nossa igreja. Nós chamamos isso de método histórico-gramatical. Eu gosto muito da forma como o Dr. Frank Hazel, lá do Instituto de Pesquisa Bíblica da Associação Geral, utiliza. Ele usa a expressão analogia das Escrituras. Já ouviu a frase, a Bíblia é a sua própria intérprete? Essa frase está correta. O método texto-prova distorce isso. O método texto-prova liga palavras iguais, fogo com fogo, vinho com vinho. Só que a verdadeira analogia das Escrituras, ao invés de ligar palavras, liga ideias, liga princípios, liga sentidos nos textos. Nós não podemos construir uma doutrina em cima de um texto obscuro, por exemplo. Nós precisamos da totalidade das Escrituras, que é um princípio da reforma, né? A tota Escritura, a totalidade das Escrituras. E isso funciona em dois passos, muito simples, mas muito profundos. O primeiro passo é entender o contexto, é se aprofundar no contexto. Antes de sair correndo para o outro livro da Bíblia, você primeiro precisa ter a honestidade de perguntar o que Moisés quis dizer aqui, o que Paulo quis dizer aqui. O documento Métodos de Estudo da Bíblia, votado pela Igreja em 1986, deixa claro que nós aceitamos a Bíblia como palavra de Deus, mas reconhecemos que ela foi escrita em contextos históricos reais. Deus não ditou a Bíblia mecanicamente. Ele inspirou profetas reais com linguagens reais. Por isso, respeitar a Bíblia é respeitar o momento em que ela foi escrita. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a harmonia teológica. Depois de entender o texto no seu contexto, aí sim nós olhamos para o quadro geral. O Espírito Santo, que é o autor final da Bíblia, ele vai nos ajudar a entender que não há contradição. Se um texto parece dizer X e o resto da Bíblia diz Y, o método texto-prova ignora o Y e briga pelo X. O método adventista usa a clareza de ensino geral de toda a Bíblia para explicar o texto difícil. Nós não precisamos de métodos complicados, nós precisamos de honestidade intelectual e humildade espiritual. Muitos adventistas têm medo de abandonar o texto-prova, porque acham que assim vão perder a autoridade da Bíblia. Mas é pelo contrário, quando você abandona o vício de citar frases soltas, você ganha a autoridade da mensagem bíblica como ela deve ser. A nossa segurança não está em versículos isolados que funcionam como amuletos. A nossa segurança está na revelação como um todo. O sola escritura, ou somente escritura, que é uma máxima da reforma protestante, não significa escritura isolada. Significa que a escritura, entendida em harmonia total, é a norma final da nossa fé. Amigos, a Igreja Adventista possui uma teologia muito robusta.
A Igreja Adventista nos oferece a oportunidade de não precisarmos ter medo de estudar a Bíblia com profundidade. O tradicionalismo quer te manter na superfície, repetindo o que sempre foi dito, sem se aprofundar no contexto. Mas a verdadeira tradição adventista quer te levar para as profundezas da palavra. Nas próximas semanas, aqui no canal, nós vamos fazer alguns exercícios muito práticos. Nós vamos aplicar esse método oficial da igreja, o método histórico-gramatical e analogia das escrituras, em temas que geram muita briga e pouco estudo. Nós vamos falar talvez de vestuário, música, costumes, mas nós não vamos usar a velha coxa de retalhos. Nós vamos abrir a Bíblia e entender o contexto, descobrir qual é a vontade de Deus e não a vontade da nossa cultura imposta à Bíblia. Se você quer ter uma fé mais madura, se você quiser ser um cristão que não apenas repete, mas entende, compreende, então eu quero te convidar a acompanhar essa jornada comigo, talvez se inscrever no canal e viver essa experiência do Adventismo essencial. Meu nome é Ricardo Nogaroto, sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia e eu quero te ver na próxima. Que Deus te abençoe.